Em primeiro lugar, é importante a gente entender por que é importante a gente discutir equidade como um princípio que organiza a gestão. É importante porque há um processo social que provoca injustiças, desigualdades educacionais a partir de marcadores sociais, como, por exemplo, o marcador social raça. Então, em todos os lugares do mundo, mas em sociedades que passaram por processos de escravização, isso é maior, a gente tem correlações entre desigualdade racial e desigualdade educacional. Se o sistema escolar não prestar atenção nessa correlação entre desigualdade racial e desigualdade educacional, o que tende a acontecer é o prejuízo de crianças, adolescentes e jovens negros e negras no processo de ensino-aprendizagem e na garantia do seu sucesso escolar. Então, a gestão escolar para promover a equidade racial, ela precisa, primeiro de tudo, ter nitidez desse fenômeno. Ela precisa compreender que há uma tendência da transformação de desigualdades raciais em desigualdades educacionais. E aí ela precisa agir para corrigir essa correlação, para mitigar os efeitos desta correlação. E como é que ela vai fazer isso? Primeiro, ela precisa fazer na escola a pactuação, criar o consenso em torno da necessidade de construir ações para a equidade. Por que isso é importante? Porque os professores e professoras podem não perceber que a desigualdade racial se transforma em desigualdade educacional. Então, o primeiro papel da equipe gestora é construir a consciência no grupo de professores e professoras sobre o fenômeno da desigualdade educacional marcada por raça. Depois da construção desse consenso, é importante que a equipe gestora provoque os educadores e educadoras a planejar suas ações pedagógicas prestando atenção na desigualdade racial. Então, como é que os professores e professores, por exemplo, identificam crianças, adolescentes e jovens que, por causa da sua identidade racial, se sentem, por exemplo, com baixa autoestima? Esses meninos e meninas também tendem a apresentar um comportamento de silenciamento em sala de aula. Não fazem perguntas, quando não estão entendendo o conteúdo, têm medo de dizer isso, vão se perdendo no processo de aprendizagem, porque a relação deles com os professores, muitas vezes, é marcada por um distanciamento. E, no limite, também precisa, o grupo de professores também precisa estar preparado para lidar com os conflitos raciais que se manifestam na escola, que começam com aquilo que a literatura tem chamado de racismo recreativo, piadinhas, brincadeiras que vão minando ali a identidade étnico-racial das crianças negras e evoluem até práticas mais violentas, como, por exemplo, agressões físicas mesmo, né? Xingamentos e agressões físicas das crianças negras. Então, preparar os professores para entender as manifestações do racismo no cotidiano escolar e preparar os professores para tomarem boas decisões pedagógicas na hora de planejar suas aulas, de modo a promover a equidade, é um primeiro campo de ação da equipe gestora. Um segundo campo de ação é fazer uma leitura crítica dos indicadores de resultado que a escola tem. Porque os nossos professores e professoras tendem a enxergar os resultados educacionais apenas como média, olhando para a média dos resultados da escola. E a média dos resultados esconde desigualdades. Se a gente não fazer estratificação dos resultados e se perguntar, bom, como está o desempenho dos meninos quando comparado às meninas? Como está o desempenho das crianças negras quando comparado às crianças não negras? Se a gente não faz essa estratificação, a gente esconde os efeitos de desigualdade. Então, o segundo papel da equipe gestora é fazer com o seu grupo de professores a análise estratificada, a crítica dos resultados educacionais para identificar quem está ficando para trás. E aí, o terceiro passo é desenhar ações afirmativas. Esse termo, ações afirmativas, ele tem sido usado muito mais no contexto do acesso ao ensino superior do que dentro da educação básica. Mas a gente precisa falar de ações afirmativas na educação básica. Ações afirmativas como ações intencionalmente pensadas para cuidar mais de quem mais precisa.
E no campo das desigualdades educacionais, quando eu identifico que as crianças negras estão ficando para trás, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, eu já tenho que ter ações afirmativas destinadas a esse público. Então, esse passo de enxergar que tem um público ficando para trás, que esse público tem um marcador raça como estruturante das suas identidades, precisa levar a equipe gestora e os professores a desenhar ações afirmativas nesse sentido. Por último, é muito importante que a gente reconheça os avanços que a gente fez na última década na chave da valorização das identidades ou da valorização da diversidade. Desde a aprovação da Lei 10.639 de 2003, as escolas têm se movimentado para gerar um ambiente menos nocivo para as crianças negras. Mas essa movimentação das escolas, por enquanto, ainda está muito em projetos, em práticas que pretendem valorizar a identidade ou o patrimônio cultural afro-brasileiro e menos preocupadas no deslocamento de resultados educacionais, menos preocupada em saber assim, bom, qual é a taxa de evasão de crianças negras e como ela se compara à taxa de evasão às crianças não negras? Qual é a taxa de reprovação que a gente tem de crianças, adolescentes e jovens negros quando comparados aos jovens não negros? Quando a gente não olha para a dimensão de resultados, a gente acaba não movendo desigualdade. A valorização da diversidade, a valorização da identidade, ela é importante. Só que se ela não vier numa agenda verticalizada para os resultados educacionais, a gente não vai deslocar essas desigualdades raciais que a gente enxerga na escola.